Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso webinar Planejamento e Controle da Produção. Me chamo Maicon Pucci, sou consultor especialista em administração industrial pela Universidade Estadual de Londrina e trabalhamos com gestão da produção há mais de 15 anos. Nosso objetivo do nosso evento hoje é compartilhar com vocês algumas técnicas e práticas que nos ajudem da produção das empresas. Nós temos vivido um cenário em que nós precisamos ser mais eficientes, precisamos ser mais produtivos e aumentar a pontualidade das organizações. Esse é um dos objetivos da área de planejamento e controle da produção. Então, eu quero compartilhar com vocês agora a minha. Vocês podem interagir conosco fazendo perguntas. Vocês podem interagir conosco fazendo anotações dentro do próprio canal do YouTube, desse Hangout. Você vai conseguir estar enxergando tudo que a gente vai estar apresentando para vocês. E para todos que estão nessa sala, você também vai estar recebendo um bônus que nós prometemos para vocês, para poder aplicar o que vai estar sendo falado hoje, tá ok? Então, pensando como administrador industrial, o objetivo do nosso evento é o quê? Passar técnicas e práticas de gestão da produção aplicado ao PCP. Algumas coisas precisam ser importantes, como a gente tem pessoas de todo o Brasil e temos vários perfis, vários currículos, eu preciso, nesse primeiro momento, nivelar alguns conceitos para quem está começando e reciclar para quem já está no nível mais avançado. Quando você define um planejamento e controle da produção, é importante você saber qual que é o sistema de produção que a empresa trabalha. E o que é um sistema de produção? É um processo pela qual ela transforma, os seus inputs e outputs em produtos acabados, através de um processo organizado e sistematizado, em que você pega a matéria-prima, o insumo, e transforma no produto acabado. Nós temos aí três tipos básicos de sistemas produtivos, né? Aquele sistema contínuo, em linha, seriado, em que você tem um produto repetitivo, feito em grandes quantidades, em grandes lotes. Você tem um processo de produção, muitas vezes, intermitente, que ele é repetitivo, que ele pode ser em linha ou não. Muitas vezes ele trabalha no momento numa esteira contínua, e em alguns outros momentos ele vai estar trabalhando numa célula. Ou você trabalha numa indústria que faz projetos de caldeiraria, projetos de máquinas e equipamentos, em que você trabalha conforme o contrato, conforme o serviço, o projeto que foi fechado com a sua organização. Então, nós temos aí três tipos de frentes para serem trabalhadas aí. O mais complexo dessas é o intermitente, na minha opinião, porque o projeto, você trabalha bastante em empresas de serviços que entregam um produto acabado. O contínuo, ele é muito rápido, ele é muito dinâmico. O intermitente, ele já exige do administrador conhecer as variáveis do jogo, as variáveis da operação. Olhando aí para o nosso tipo de produção, então, produção contínua, as características de cada uma, né? Eu quero passar para vocês. Em intermitente contínua, a quantidade igual de produtos precisa ser grande para compensar esse volume. Na intermitente, a quantidade de produtos é pequena, mas ela pode se repetir. Ou seja, tem uma variabilidade maior de produtos. Na contínua, as máquinas são máquinas especializadas, os operadores não precisam de tanta qualificação em função do método de fabricação. Na intermitente, nós temos máquinas universais e operadores especializados, ou seja, o grau de profissionalismo das pessoas ele é maior. Na contínua, a capacidade ociosa ela é menor, ela é pequena, né? Porque você tá vendo aquele balanceamento da linha, você está vendo aquele sequenciamento das máquinas e está cuspindo o produto lá no final da linha. Já na produção intermitente, a capacidade ociosa é grande. Tanto é, pesquisas da CNI, até em função do volume menor de produção no Brasil, caiu, mês passado, a pesquisa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apontava uma ociosidade no Brasil de 68%. Imagina você montar um parque de fabricação
que está com uma ociosidade de 68%. Na contínua, não tem tanta instrução de trabalho, a coisa é muito lógica, é muito racional. Já na intermitente, exige uma qualificação maior das pessoas. Outra informação importante, na contínua, por exemplo, você tem dois tipos de classificação, né? Produção antecipada ou sobre encomenda. Na contínua, você trabalha, por exemplo, fábrica de papel, refinaria, né? Sobre encomenda, você tem empresa de energia que compra o quilowatts anterior de uma forma antecipada, ou algumas empresas no setor de varejo que fecham contratos com uma programação antecipada, a fábrica até ela trabalha no formato contínuo, e aí ela tem o pedido pré-programado. Na intermitente, você tem aí alguns exemplos, indústria de móveis, tem vários processos, pintura, laminação, corta, serra, dobra, plastificação. Restaurante é um processo exemplo, né, intermitente, já isso na produção antecipada. Sob encomenda, você tem móveis sobre medida, né? Você tem móveis sobre medida em que a fábrica tira o pedido, por exemplo, né? Eu não vou colocar aqueles móveis em série antecipada na rede de varejo, mas no caso sobre encomenda, eu vou na sua casa, faço a medição e tiro o pedido, né? E aí você trabalha esses móveis sobre encomenda. Agora, onde que entra o PCP, né? O PCP, na minha opinião, dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, é uma das áreas mais importantes e relevantes. Por quê? Ele trabalha para coordenar toda a entrega da programação de vendas. Ele vai estar interagindo com todas as outras áreas da empresa, com a área de compras, almoxarifado, expedição, manutenção. Então, ele vai estar trabalhando como apoio para suprir a produção daquilo que vai ser produzido e alinhar com compras, aquilo que realmente precisa comprar, descontando daquilo que eu tenho em almoxarifado. Aqui já entra um ponto crítico de realmente, você que nos ouve em todo o Brasil, o seu estoque precisa bater. Pensa nisso, né? Qual é a sua taxa de acurácia de estoque? Ou seja, se eu contar 100 produtos ou 100 mil produtos, olhando para o sistema, olhando para a prateleira, qual que é a minha taxa de conversão? A gente chama isso de acurácia. O PCP, aqui nós entramos numa briga antiga em chão de fábrica, né? Ele é responsável, ele está sob a responsabilidade da gerência industrial ou da gerência comercial? Vamos olhar vantagens e desvantagens de cada um dos lados. Se eu deixo o PCP debaixo da gerência industrial, quem vai dizer dar ritmo para a fábrica é o gerente de produção. O PCP vai ter que tão somente equacionar essa programação. Se eu deixo ligado à gerência de vendas, o gerente comercial vai colocar na fila muitas vezes aquilo que não é o mais fácil ou mais lógico de se produzir, e sim aquilo que o cliente precisa conforme a pressão que ele está sentindo lá na ponta. Então, sobra quem nesse caso, né? Não é bom tanto um quanto o outro. Sinceramente, a área de PCP, muitas vezes, ela pode ficar subordinada a uma diretoria industrial, sendo uma área de apoio para a diretoria, em que ele vai estar mostrando a eficiência da produção, em que ele vai estar mostrando a eficiência do comercial, no caso da programação de vendas. Então, você colocaria ele muito ligado a uma área de apoio à sua diretoria, e ele vai dizer quais são as consequências, como está sendo gerida todas as demandas que vêm do comercial e a qualidade da produção. Como dentro do PCP, dentro do planejamento, existe algumas classes de produção, como eu já comentei com você. Agora, vamos analisar os principais tipos de PCP. Como que você starta a programação? Você pode fazer por ordens de produção. Algumas empresas chamam ordens de fabricação. Esse é, se não, o principal documento de uma fábrica. Você vai estar lá, você usa as ordens de produção dizendo, olha, faça isso, colocando quantidade, descrição do item e data
para realização. Eu posso fazer um PCP por fluxos de trabalho, saindo da célula A para a célula B, para a célula C, para a célula D, ou eu posso estar trabalhando um PCP por projetos, em que eu vou estar trabalhando a várias áreas em sincronia para entregar um produto no final. Então, conforme o seu tipo de produção, vai ser o tipo de ordem que você vai estar usando. Empresas da área de serviço, elas têm um negócio chamado ordem de serviço. Ordem de serviço, que é a mesma coisa que uma ordem de produção. Acho que a primeira coisa que precisa ficar muito claro para vocês que nos ouvem é o alinhamento do PCP com a área comercial. Porque se eu for startar um fluxo, a primeira área que vem antes do PCP é a área de vendas. Resumindo, se a área de vendas trabalha com uma programação bacana, você consegue fazer um bom dimensionamento. Se a sua área comercial não tem uma estabilidade de faturamento, de metas, não tem um grau de priorização com os clientes, tudo é urgente, tudo está para a última hora, com certeza isso vai impactar na nossa produtividade. Então, se você realmente quer ter eficácia e qualidade na sua operação, sente com o seu gerente de vendas e trace uma programação de vendas alinhado a um plano de vendas, alinhado a um pedido de venda que foi convertido na sua empresa. Feito isso, você consegue programar melhor. Agora, algumas coisas são importantes para a gente poder ter um bom PCP. Vamos lá? O conhecimento detalhado do produto acabado, ou seja, a sua constituição, como e onde ele se produz. Vamos traduzir de uma forma muito simples. Esse roteiro de produção, ele nos ajuda a entender como é feita a minha produção. Seria a nossa famosa ficha técnica, pela qual nós dimensionamos o que eu preciso para produzir um produto. Eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de um produto acabado. Então, o que eu preciso para fabricar um lote do fio X, o que eu preciso para fabricar uma mesa Y, o que eu preciso para fabricar uma caldeira. Então, é aquela ficha técnica famosa, receita de bolo. E também planejar a minha capacidade, né? Planejar a minha capacidade é um outro pré-requisito. De uma forma literal e simples, o quanto eu consigo produzir? Qual é a minha capacidade de produção? E medir a capacidade, senhores, é você realmente ir no chão de fábrica, relacionar a mão de obra, quantos colaboradores vocês têm, quantos produtos são realizados, qual é a carga horária de trabalho, quanto tempo eu levo para produzir tantos produtos em função da saída daquilo que está sendo vendido. É você realmente pegar o cronômetro e medir por produto, por pessoa e por máquina o quanto a sua empresa consegue produzir. Nós recomendamos fazer essa medição em vários períodos para que você possa ter uma estatística interessante e relevante. Muitas vezes você foi num dia que estava todo mundo energizado, motivado, bombado, e aquilo ali acaba sendo uma referência que as pessoas não conseguem cumprir. Também existe uma diferença entre você medir a capacidade pela manhã e medir essa capacidade à tarde ou no turno da noite. Resumindo, pegue várias amostras em vários períodos com várias pessoas para que você realmente consiga dizer uma pergunta básica: o quanto eu consigo produzir? Aqui é interessante. Quais são as funções de um PCP? Para você que está implementando, que está procurando a nossa ajuda e participando desse evento, eu quero te ajudar. Bom, a primeira coisa, uma delas, é definir a quantidade a ser produzida. Ponto. Quanto eu preciso produzir por lote, período, por pessoa, por máquina, por semana, por mês. A gestão do estoque, não a sua operacionalização, ou seja, o quanto que eu tenho em saldo dessa área me ajuda a definir. A emissão de ordens de fabricação, a programação dessas ordens no meu chão de fábrica, como essa ordem vai se movimentar de A para B, de B para C, de C para D. E, óbvio,
acompanhar a produção. Michael, está faltando uma palavra entre programar, movimentar, acompanhar. Está faltando a palavra execução. Não é responsabilidade do PCP. A execução é do supervisor, é do gerente, é do cara que põe a mão na massa. O PCP vai lá tão somente entregar a programação para que ele execute e monitorar e acompanhar se isso está acontecendo. Falar um pouquinho do roteiro de produção. Então, é considerado como a primeira função técnica de planejar. Sem roteiro de produção não dá para fazer o PCP. Esse roteiro é subordinado à engenharia industrial, que muitas vezes diz exatamente a especificação técnica dos produtos que serão fabricados, quais são as matérias-primas. O enfoque do PCP é a industrialização do produto, como onde determinado artigo deve ser produzido. Então, para montar essa ficha técnica, precisa muitas vezes do engenheiro mecânico, do engenheiro industrial, para que ele realmente possa dizer para nós uma explosão do que vai ser feito daquele produto. Depois dessas informações mencionadas, você vai conseguir fazer algumas avaliações no seu roteiro, né? E principalmente tomar decisões. Por exemplo, vale a pena comprar ou fabricar esse produto, terceirizar ou não? Esse roteiro vai dizer a forma de montar esse produto, vai dizer a forma, o tamanho, a especificação da matéria-prima, em quais máquinas eu vou estar operando esse produto, a sequência das operações, preste atenção, aqui que está um grande ganho no nosso projeto, a sequência pela qual as operações serão realizadas, quais serão as ferramentas utilizadas para a fabricação, ou seja, o roteiro diz tudo que eu preciso para fazer um produto. O roteiro ele vai ter algumas entregas. Quais são? Documentos que fazem parte da roteirização de uma fábrica. A estrutura geral do produto acabado, né, a sua composição, uma relação de peças, a sequência de atividades, quais matérias-primas eu preciso e quais máquinas são utilizadas nesse processo. Ou seja, você vai ter ali uma planilha em que você vai olhar um produto acabado e você vai estar vendo toda a estrutura dele, peças, máquinas, sequência de atividades, vai da atividade A para B, você pode montar um fluxo, você pode montar isso de A para B no Excel, você pode fazer isso no Word, não importa o meio. O que me importa é ter uma sequência lógica de operações. Agora, falar um pouquinho da palavra P, né, do PCP, o planejamento. Talvez uma das atividades mais importantes é você prever o futuro. E está muito claro para nós que quanto maior a previsibilidade, maior o grau de erros. Prever o futuro é construir um cenário. Construir um bom cenário para que a empresa realmente possa chegar lá. E aí, está muito ligado ao grau de qualidade da previsão que vem de vendas, né? Ao grau de histórico que vocês têm. Como administrador, eu falo para vocês que vocês podem ter um histórico que vai te ajudar a fazer uma programação de pelo menos 36 meses. Estatística boa, ela tem um bom histórico. Então, use um histórico dos últimos 36 meses. Aí é um exemplo, né? Em que imaginava uma quantidade de pessoas nesse piscinão. E aí, com certeza, veio muito mais do que se poderia imaginar nesse parque aquático de Tóquio. E na fábrica, numa empresa de serviço, muitas vezes acontece isso, né? Você estimava produzir tanto e acabou vindo muito mais do que você imaginava, tá vindo coisa de última hora, é máquina que quebrou, é funcionário que faltou. Então, o PCP é aquele setor que me ajuda a equacionar, a equilibrar a minha fábrica, né? Eu preciso realmente trabalhar com a pontualidade, trabalhar com a qualidade, para que não aconteçam situações como apresentada nesse slide, que você tem uma capacidade, e essa aqui foi tomada, e tem muito mais gente do que deveria ter. Falando um pouquinho de previsão ainda, nós podemos fazer isso de uma forma qualitativa e quantitativa. Então, de uma forma quantitativa, é você realmente olhar para o histórico passado, olhar para o mercado e saber, bom, o mercado está crescendo tantos por cento este ano. Você pega um índice, você pega um indicador do seu setor que você atua. Nós acompanhamos de perto alguns setores que nós administramos, por exemplo, setor de
de autopeças, de equipamentos para veículos. Nós atendemos algumas indústrias, a gente tem visto que esse setor vai crescer muito este ano, até em função de cenário econômico. Então, veja o seu setor. Eu trabalho com varejo têxtil. Ok, quanto que vai estar crescendo? Pega informações de qualidade. Uma outra fonte de informação é falar com o seu time de vendas, né? Converse com o seu pessoal, descubra informações de mercado que possam gerar valor para a sua organização. Agora, feito essa programação, essa grade para os próximos 12 meses, é importante você trabalhar o aspecto intuitivo, né? Algo que não está escrito, que está muito ligado à experiência das pessoas, valorizar a experiência das pessoas. Então, muitas vezes você faz uma estimativa que um setor tal no Nordeste está crescendo muito, porém alguém sabe de uma informação que tal empresa vai fundir com a outra, e se houver essa fusão, você não vai vender porque ela já tem outro fornecedor, ou um setor que está em queda porque está tendo uma alta inadimplência, a gestão não é muito profissional. Então, atenção às informações não estatísticas, informações intuitivas, que muitas vezes você indo numa feira, num evento, visitando o campo, você consegue ter informações para uma boa programação. São 3 níveis de programação futura, a gente chama de planejamento agregado, né? Uma de médio prazo, que é de 3 a 6 meses, de curto prazo de 1 a 3 meses, e de longo prazo acima de 6 meses, acima de 7 meses, tá? Então, imagina agora você como PCP da sua fábrica, fazendo uma programação para 12 meses, com explosões trimestrais, semestrais e mensais. Ou seja, eu estou lá com uma programação de fazer 300 toneladas esse mês, 300 toneladas para 12 meses, divide isso por 12, quanto que eu tenho que vender esse mês, e conforme cada pedido de venda está saindo, você vai dar deduzindo daquela meta daquele mês. Então, esse é o alinhamento. Por isso que quanto mais próximo o PCP estar do vendas e do gerente de produção, melhor vai ser a interação e o grau de precisão. Uma coisa importante, no nível mais gestão estratégica, planejamento agregado, envolvendo mais as gerências, é importante formar uma política orçamentária adequada, ou seja, o quanto que eu vou estar investindo, na minha programação da produção. Fixação de políticas de estoque, eu vou querer trabalhar com estoques mínimos, máximos ou médios, eu vou trabalhar com estoques somente conforme vinha o pedido. Como vai funcionar o seu estoque? Você vai ter um pequeno pulmão, eu vou trabalhar no CMM, consumo médio, vou trabalhar na curva ABC, defina critérios para política de estoque. O mais importante é você, como executivo, trabalhar a eficiência do PCP, indicadores, monitore a base, monitore o chão de fábrica, monitore a supervisão, a gerência, a diretoria, o vendas, monitore todas as áreas, para que você realmente tenha indicadores que demonstrem aonde nós estamos errando, aonde nós estamos acertando. Faça um planejamento realista de expansão, ou seja, até onde a minha empresa vai chegar. Distribua adequadamente os recursos financeiros para que esse planejamento seja atendido. Muitas vezes eu estou precisando de uma simples máquina para poder atender melhor a minha fábrica, e eu preciso de verba, eu preciso de dinheiro para isso, eu preciso de dinheiro para fazer revisões. E também trabalhe com produtos lucrativos, né? Então, produtos que não dão retorno, tem que sair da sua grade, ok? Falar um pouquinho de gestão de estoque, já comentei com vocês. Não é uma função do PCP, porém ele depende extremamente do estoque para poder fazer a sua programação. O estoque, então, ele é um pulmão temporário num determinado intervalo de produtos que eu tenho. Ele serve para me dar um equilíbrio quando eu chego no estoque mínimo. Aí eu tenho lá, né? Eu tenho a fórmula do estoque mínimo, eu tenho a fórmula da TR, do tempo de reposição, em que eu levo para ressuprir esse produto. Então, eu preciso ter aquela formulazinha simples, né? Entre o meu consumo médio, o tempo de reposição e o meu estoque mínimo. De quando bater naquele nível mínimo de estoque, start a compra, o produto está chegando nos níveis mínimos, a mercadoria está chegando pela portaria. Essa é a essência de uma gestão de estoques. Ele me ajuda a trabalhar com a incerteza, né?
cobertura de mudanças imprevistas na demanda ou na oferta, vendeu mais ou vendeu menos, o estoque está ali para nos ajudar a evitar esse tipo de erro. Ele também me ajuda na fabricação ou numa compra econômica, comprando uma quantidade maior para ter custos menores. Uma das melhores ferramentas que você tem para administrar o estoque é a curva ABC, em que você vai trabalhar 20% dos seus produtos que têm uma representatividade de 80% do giro de consumo e financeiro da sua prateleira. A letra B fica com os outros 10% e C todo o giro. Então, de uma forma simples, né, 80 produtos representam A, 80 produtos representam C, só 10 produtos B e 10 produtos C, de 5 a 10 produtos C. Quem precisa de mais informação em relação a isso, nós temos vários materiais que ensinam como construir uma curva ABC. Ele é um dos principais relatórios para gestão de estoque. Alguns parâmetros importantes: tempo de reposição que eu já falei, estoque de segurança, estoque mínimo, lote de encomenda, ou seja, em que momento que eu vou pedir a mercadoria. Tempo de reposição é 2 dias, é 3 dias, é 7 dias. Eu falo tempo de reposição, gente, a partir do momento que o produto acabou, que você solicitou a compra, o comprador fez orçamento, cotou, orçou, a diretoria aprovou, a mercadoria veio de transporte, chegou na tua empresa. Esse é o tempo de reposição. E o CMM, né, o consumo médio mensal. Aí você tem algumas formas de você poder estar gerindo o estoque, conforme a natureza do produto, da demanda. Uma demanda independente usa basicamente 2 tipos de metas: a gestão periódica do estoque e a gestão permanente, seja através do ponto do pedido ou de encomenda, que vamos ver daqui a pouquinho. Ou a demanda dependente, em que um produto puxa os outros componentes na grade, né? É aquele método chamado MRP, Material Resource Planning, ou seja, gestão dos materiais, né? Gestão agregada dos materiais, em que um cabeçote depende de um pivô, um produto está muito ligado com o outro, você faz uma programação dependente, porque lá no final esses produtos se encaixam para chegar lá na tua expedição. O método de controle periódico do histórico, método de controle periódico do estoque, é aquele que você verifica um período fixo, a situação do estoque e ver se há necessidade de complementação. Isso é muito utilizado no varejo, o cara vai lá na prateleira, vê o que precisa e pede. Já o ponto de pedido é aquele que é intervalos irregulares, se providencia uma nova quantidade de produto, caso a disponibilidade total atinja determinado valor previamente calculado. Então, chegou naquele valor determinado, há uma nova solicitação. O ponto pedido, então, é a disponibilidade total. Então, aquilo que eu tenho em estoque, mais o que eu tenho pedido. Chegou na determinada marca, somando o que eu tenho comprado, aquilo que eu tenho em estoque, chegou a determinado volume, há uma reposição de material. Isso muitas vezes é feito automaticamente pelos sistemas de ERP, em que você coloca essas fórmulas, esses parâmetros dentro do sistema. A emissão de ordens, né? Ordens de fabricação. Eu já comentei com vocês, é nela que você vai dizer o que vai ser feito, a matéria-prima que vai ser solicitada, isso vai para o almoxarifado através de uma requisição de material. Então, você fechou a sua programação, você definiu a sua ficha técnica, você montou seus roteiros do produto, chegou a hora de você emitir uma ordem de fabricação, por exemplo. Você vai ter que verificar o quanto que você tem de produto, de matéria-prima em estoque para fabricar esse produto. Você tem que verificar no seu estoque de produto acabado o quanto que você tem pronto desse produto, descontar isso daí e emitir uma ordem. Ao emitir uma ordem, não esqueça, às vezes a sua fábrica para uma revisão, ou faltou funcionário, a mão de obra não está totalmente atendendo, ou tem máquinas que estão paradas. Portanto, é extremamente importante você fazer uma programação do OP, sabendo e analisando essas variáveis. Só que cada OP, ela vai ser gerenciada através de um PMP, um plano mestre de produção. E dentro dele você vai estar colocando cada OP, quando vai ser feito, onde vai ser feito, quando vai ser finalizada. Então, é uma forma de você ter um gerenciamento completo do seu chão de fábrica
Então, vamos lembrar, o plano de vendas, o planejamento agregado, está muito ligado àquilo que foi vendido. O plano mestre de produção é aquela programação que você vai entregar para o teu gerente de fábrica, para ele poder fazer e entregar dentro do dia e da hora esperada. A emissão de ordens eu já comentei com vocês. A verificação da capacidade. Parece que não, gente, mas a gente tem que olhar para as nossas máquinas e saber exatamente quanto que a nossa empresa precisa produzir. Eu vejo que tem muitas empresas que elas não conseguem saber o quanto que a sua empresa produz. O quanto você consegue fazer? Então, eu consigo fazer 120 peças por minuto. A hora que você vai ver, faz 80, faz 90. Então, é importante você sempre ter os seus equipamentos calibrados e saber exatamente quanto que a sua máquina tem de tempo de setup, preparação para o material, tempo de fabricação para o produto da sua empresa. Faça uma cronoanálise, faça uma ficha técnica para cada máquina, para você realmente ter esse histórico, para você realmente poder fazer uma programação, para você realmente poder dizer que vai poder entregar. Pedido firme. Esse é um tipo de pedido que gera a ordem de montagem, em que você vai estar pegando as peças, os equipamentos, as peças que andaram em paralelo, que chega naquele momento da pré-expedição, ou seja, aquela área de montagem no final da fabricação, e você vai estar com essa ordem de montagem, pegando as peças e produtos, os kits que vão estar somando ao produto acabado, para serem montados para ir para a expedição. É importante você lembrar disso daqui, porque acessórios, muitas vezes a empresa não fabrica, ela terceiriza. Então, ela fabrica um produto, aí depois que fabricou, vai ter um setor de montagem antes da expedição. É para esse setor que você tem que deixar os kits separados por pallet. Separa por pallets. Então, esse aqui é o kit que vai estar usando na OP50. Todo kit vai estar pronto. Preferencialmente, esteja sempre 1 ou 2 dias à frente, pelo menos um dia à frente da produção, porque a hora que o produto ficar acabado pronto, o pessoal já tem todos os acessórios para montagem, e isso gera rapidez, velocidade e qualidade na tua expedição e na tua velocidade de produção. Uma outra coisa importante que nós precisamos avaliar é o comprometimento, é o momento em que a programação da fábrica está pronta, né? O pessoal vai receber as ordens, né? Com a capacidade de cada máquina, e aí eles vão estar dando start no setup. Então, algumas dicas importantes nesse momento aqui. O setup precisa ser muito realístico. Quanto mais setups tiver o seu processo de fabricação, mais caro fica, menos você consegue produzir. Por isso que o cara do PCP, ele tem que olhar produtos semelhantes para poder fazer uma boa roteirização, para estar minimizando os setups da sua máquina, ok? Uma coisa importante também é a ficha de manutenção do seu equipamento, para que ele realmente esteja em dia e você possa contar com a disponibilidade desse equipamento. Uma outra dica importante é você pegar essa ordem de fabricação e entregar para todas as máquinas de todas as áreas simultaneamente, para que o operador de máquina saiba no início do dia o que eu devo fabricar até o final do dia. Então, você já trabalha, o cara já consegue saber, bacana, hoje eu tenho 5 OPs, eu tenho 5 OFs. O cara vai estar produzindo numa sequência conforme ele vai estar recebendo da célula anterior, mas ele já sabia o que ele ia precisar para produzir. Ele já recebeu essa informação antes. E isso gera muito valor. Aqui eu estou só fazendo um comentário além, né, da ocupação das máquinas. Você precisa estar medindo isso para fazer um bom dimensionamento. Algumas máquinas, elas acabam sendo um gargalo, ela acaba atrasando toda a produção. Então, faça aí um balanceamento para ver se realmente essa máquina ela não está no mesmo compasso das outras, né? A máquina que vem antes produz 80, essa faz 60, e a máquina que vai depois volta a fazer 80 a 100. Ou seja, essa máquina está jogando 20 produtos para baixo por hora, por minuto, por período. É importante você estar avaliando se todas essas máquinas estão produzindo uma quantidade linear.
Uma coisa que gera muito valor para a máquina sempre estar disponível é a sua carga máquina, a sua manutenção preventiva. Eu já falei com vocês sobre isso. E uma coisa que eu recomendo, uma dica, é você realmente medir quantas horas paradas suas máquinas ficam por mês. Entra lá na ordem de fabricação e marca o tempo de parada dos equipamentos. Por quê? Porque se a tua máquina tiver com muita parada, você vai ver que ela está parando toda a fábrica X horas por mês. Isso pode te assustar. Então, é relevante, é importante você saber exatamente quantas horas e o porquê as máquinas pararam no mês. Bom, agora que as máquinas estão operando e a coisa está acontecendo, o programador, ao constar a carga de máquinas, né, encontra todas as máquinas livres, frequentemente alguma máquina está carregada e, portanto, a programação terá que ser feita utilizando os dias disponíveis. De uma forma muito simples, você como PCP vai ver a disponibilidade das suas máquinas da sua empresa por dia, porque as ordens de fabricação para elas já foram feitas, entrou no pedido, você vai estar enxergando o próximo período livre. É isso. É isso. Então, a sua empresa vai ter uma roteirização, uma programação, e se for entrar alguma nova máquina no lugar, você tão somente vai estar vendo a disponibilidade. Um item importante para avaliarmos no PCP é a movimentação. Aí eu recomendo para vocês uma leitura, digitem depois no Google, por favor, quando falo das 7 leis do desperdício, né, que foi levantado pela Toyota muitos anos atrás. E uma das leis do desperdício é o excesso de movimentação numa fábrica. Quanto mais movimentação houver na sua fábrica, mais caros são os seus custos operacionais. Então, é extremamente relevante e importante que você avalie a movimentação. Eu lembro uma vez que a gente fez um projeto que um produto, um vinil, ele andava 230 metros. Se fizemos o layout e a programação, ele acabou andando somente 90 metros. Houve um ganho muito, mas muito grande na fabricação, com a mudança de algumas posições de máquinas, de equipamentos, de layout de pessoas. Eu recomendo que vocês encurtam os espaços, dimensione essa movimentação para que realmente ela seja o mínimo. A movimentação da fábrica é feita por estações, isso é óbvio, pequenos núcleos adequados ao longo das sessões, né? O ideal é ter uma única estação de movimentação, porque assim tudo se concentra naquela estação, que fica com o conhecimento completo de todas as sessões. Uma coisa importante, que dá muito trabalho em fábrica, é o estoque de material em movimentação. Por quê? A matéria-prima está no almoxarifado. O material acabado está na expedição. O material em processamento é um parto normal, porque se o Michael errar durante o processo, ele vai debaixo da máquina. Ele vai virar desperdício, ele vai virar resíduo. Então, é muito importante você trabalhar no sentido aqui just in time, né? Trabalhar só o material necessário para aquele dia, para aquele período. Uma fábrica que eu sei que tem vários clientes, a gente procura fazer isso, e nós recomendamos que no início do dia, a hora que eu chego para trabalhar, o PCP e o almoxarifado já coloca ali no pallet, olha, para aquilo que você vai trabalhar hoje, tá aqui na mesa o que você precisa para fabricar. Né? Tá aqui na mesa o que você precisa para trabalhar. E eu, como gerente industrial, vou estar usando isso, soltando para as determinadas células. Se faltar alguma coisa, no controle o PCP vai pegar e o gerente tem que pedir bênção para o dono, porque ele acabou gastando mais do que necessário, porque houve uma perda. Percebe que a melhoria da programação e do controle faz as próprias áreas se mexerem. Isso dá muito resultado para a organização. Então, outra dica aí é você ter um local centralizado que ocupa menos espaço e vai ser mais apropriado para inspecionar material quanto à movimentação. Se for necessário colocar material no meio da fábrica, coloque o mínimo possível. Transporte entre seções é muito relevante para você ganhar dinheiro, para encurtar os tempos. Costuma ser feito por operários semi-qualificados, que atuam de acordo com a instrução do movimentador, puxando o material de um lado para o outro. Essas instruções vocês podem fazer por ticket de transporte ou verbalmente, ou usando um método Kanban para isso, em que, conforme está diminuindo o volume da próxima cesta, eu sei que preciso reabastecer. Então, você acaba
aplicando dentro desse momento do transporte o Kanban, seja através de carrinho, seja através de cesto, seja através de esteiras. Mas é importante você aplicar nesse momento essa técnica. Falando nele, né, são cartões pré-impressos que você utiliza para colocar seus níveis de estoque, para trabalhar a programação visual, para trabalhar realmente uma programação de uma forma mais otimizada. Muitas vezes eu não tenho terminais de computadores dentro de cada área, então eu coloco o cesto, identifico volumes e com base nessa automação visual da movimentação, eu vou abastecendo cada linha da fábrica, aumentando a velocidade, né, e puxando a produção para a expedição. Vamos lá? Então, até agora eu falei bastante da programação, da execução do PCP via ordens de fabricação. Eu falei de cada área que envolve manutenção, almoxarifado, vendas, gerência. E agora a gente vai chegando no final, que é o controle da produção. Por incrível que pareça, muitas empresas não têm um controle bacana. E se você não tem um controle de estoque, você não tem um controle da sua fabricação, você pode estar tendo grandes perdas durante o processo. É relevante e muito importante que você saiba exatamente o que está saindo na tua fábrica, né? Então, eu recomendo que você possa estar monitorando. Vamos pensar agora, né? Daqui a pouco você pega esse vídeo, a hora que acabar esse vídeo, pega uma folha em branco, escreve lá controle. Escreve nessa folha quais são as áreas da sua empresa de uma forma meio lógica, né? A, B, C, saindo do almoxarifado, onde começa tudo por ali, da primeira máquina, seja a máquina de corte, até a expedição. E aí você coloca, olha para esse mapa visual que você fez e fala, poxa, em que momento que eu preciso de controle? Essa é a pergunta. Então, eu vou querer ter um controle quando o material chega na fábrica, né? No momento em que o material está saindo de uma célula para outra, no momento que o material está chegando na expedição, que ele está sendo carregado no caminhão. Veja, aqui você pode fazer um link com as não conformidades que foram criadas nos processos da ISO 9000 no Brasil. Se você tem uma ordem de produção, coloca lá uma coluninha, não conformidade. Por quê? Quando eu estou fazendo um apontamento, eu estou fazendo um controle, eu estou aferindo se aquilo que foi programado está saindo. E nesse momento você consegue identificar desvios. Se você colocar não conformidade, você vai estar colocando o motivo do desvio. Ah, máquina quebrou, ou atrasou porque faltou funcionário, ou o setup atrasou, ou o material não bateu, a calibração, o dimensionamento, a polimerização, alguma coisa aconteceu. Então, identificando as causas, imagina você como gestor de produção no final do mês, sabendo quantas horas eu atrasei no mês e quais foram os motivos de não conformidade. Olha que qualidade que vai dar para o nosso chão de fábrica. Agora, é importante o PCP trabalhar de uma forma agressiva, no sentido de cobrar para fazer acontecer, né? Então, vamos detectar as causas, ter a empresa na mão, para não trabalhar de uma forma sintomática. O que é o sintoma? Atrasou a produção. Aí cada um acha que é uma coisa. Foi o vendas, foi a máquina, foi a produção, foi o compras. Gente, nós somos profissionais de produção. E como profissionais, eu preciso saber qual é a causa e não o sintoma. A causa é, ponto. Você vai lá e diz claramente por que houve esse atraso conforme você está fazendo o seu monitoramento. Eu posso ter um nível de acompanhamento global, em que o dono da sala dele vai estar vendo OP por OP, conforme está saindo na programação do plano mestre de produção. O gerente de produção está vendo OP por OP que está sendo fabricada. Muda as cores conforme vai estar avançando ali, né? Ou eu posso estar vendo por células de trabalho, o previsto realizado de cada unidade de fabricação. Então, eu posso estar vendo também, conforme está chegando na expedição, vinculado com o faturamento. Você pode ter vários níveis de controle. Um controle departamental, seccional e global. Agora, para que você possa se divertir, em relação a tudo que foi falado hoje, eu quero compartilhar com vocês um modelo bem simples que a nossa analista de produção, Gabriela, montou para a gente, para este evento, e que a gente está disponibilizando para vocês. Você vai receber essa apresentação que eu fiz e vai estar recebendo
esse modelo aqui de ordem de fabricação. Então, aqui um modelo simples, número do pedido, produto, prazo de entrega, as informações necessárias, a lista de materiais que eu vou estar utilizando, né? Aí, o controle, ou seja, o tempo de início e término. Aqui você, nessa coluna operação, você consegue trabalhar a sequência de operação, quando que terminou, que horário que começou. Você pode colocar data término, horário término, e aí a perda do material que houve, quanto que perdeu, para depois a gente ver qual que foi o custo dessa ordem de produção. Aqui você pode colocar nessa perda a não conformidade também, ou seja, você vai receber um arquivo aberto para você poder customizar para a sua fábrica. Se a sua empresa precisar da nossa ajuda, é só nos chamar para fazer um trabalho específico para te ajudar a dimensionar para a sua realidade. Nós estamos passando aqui um modelo geral. Então, você tem aqui um template, um modelo disso, e aqui um modelo preenchido, uma simulação, em que você pode estar vendo como que isso é preenchido. E o mais importante é essa palavra aqui, apontamento, correto? Por quê? Eu preciso, vamos lembrar do PCP? Planejamento e controle da produção. Eu tenho que ser muito bom no controle. E controle é você, de hora em hora, saber o que está saindo na sua fábrica. Quantos produtos estão cuspindo, o que está saindo, o que está acontecendo, para onde que está indo, o que está atrasado. Quanto melhor for o seu apontamento, maior será a pontualidade, menores serão os erros e maior será a qualidade. Não adianta fazer um apontamento depois que já perdeu um lote. Esse apontamento, você pode dividir isso com o seu supervisor de chão de fábrica, com o líder e com o seu gerente, em que você soltou uma ordem de produção, você tem uma ordem prevista e uma ordem realizada. E aí você vai estar medindo em que momento atrasou, por que atrasou, qual foi a célula que atrasou. Você tendo uma ordem de produção dessa, de cada célula da fábrica, você consegue saber exatamente em que hora que uma OP saiu de uma para outra. A mesma OP pode ser acompanhada em todas as células, ou você pode somar todas no final do dia. Fazer isso no Excel dá um pouquinho de trabalho, porque algumas empresas investem em sistemas de gestão. Mas o apontamento é isso, né? É você realmente poder medir de hora em hora, por OPs, como que está a minha entrega, a minha saída, a minha programação. Caprichem nesse acompanhamento, nesse apontamento. Uma verdade que eu posso dizer para vocês quanto apontamento, pela experiência de implantado vários PCPs no Brasil. As pessoas não te falarão a verdade do quanto elas estão fazendo. Portanto, acompanhe o processo, faça o piloto, faça uma auditoria para garantir a quantidade que está sendo prometida, está sendo fabricada. Porque, do contrário, você vai ser levado na conversa. Esse material vai estar aí para vocês se divertirem. Resumindo e finalizando, a implementação do PCP visa planejar, dimensionar a capacidade de produção de uma empresa, com base num planejamento, aumentar a pontualidade e, nas análises, a produtividade da empresa. Eu fiz questão de escrever esse comentário, porque muitas vezes você fala, eu vou contratar um projeto de PCP de uma consultoria e vou aumentar a fabricação. Eu não sei. Por isso que é importante, no primeiro momento, dimensionar a sua capacidade, ponto. Quando eu falo capacidade, gente, máquina, equipamento. Melhorar a sua programação e integração com vendas, para eu poder fazer uma continha de A para B. Bom, eu vendo tanto, consigo produzir tanto. Bacana. Eu vou conseguir entregar? Ou eu estou ocioso? Eu consigo melhorar a minha pontualidade? Então, o PCP vai nos dar essas respostas quanto à minha produtividade, pontualidade. Aí eu ofereço um ganho a mais para você. Aí eu quero gerar valor nesse evento. Se você for inteligente, você consegue agregar a qualidade. Porque quem faz o apontamento do chão de fábrica, ele está medindo o quanto que foi feito. Ok? O quanto é quantidade. Quando é pontualidade. E a qualidade é o que foi feito, né? A qualidade do que foi feito, a especificação do que foi feito. Então, vamos usar aqui a experiência, né? Eu fui na tua célula, eu vi o quanto que você fez, quantidade. Como que você fez? Qualidade.
quando que você fez pontualidade. E aí fica perfeito a minha inspeção e monitoramento. Aí está os meus contatos, você vai estar recebendo meu e-mail, o telefone do nosso escritório, o meu celular. Se houver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição de vocês. Dentro do próprio webinar, você consegue reportar perguntas para a gente. Eu vou estar voltando para aquela tela inicial. Se houver alguma pergunta, estou à sua disposição. Caso você tenha alguma dúvida pós-evento, pode nos passar um e-mail. Você tem aqui o nosso contato, nosso e-mail, telefone, celular. Uma mensagem final como administrador industrial. Vamos implementar em PCP, garantir que o PCP funcione para melhorar a eficiência, a produtividade, a pontualidade e a qualidade das nossas empresas. Vamos lá? Como diz um empresário amigo meu, Michael, eu não consigo repassar os custos da porta para fora, mas da porta para dentro eu tenho um controle, então o PCP vai me ajudar nisso. Desejo a vocês um excelente dia. A vocês que nos ouvem, obrigado pela participação, pela sua presença, sucesso. Nós também vamos estar fazendo contato e oferecendo um diagnóstico para as empresas que já se inscreveram. Caso você tenha interesse nessa solução e interagir conosco, olha, eu quero um diagnóstico, eu quero conhecer melhor o trabalho de vocês. Pode me passar um e-mail, nós também vamos estar abordando vocês para que possamos não parar neste evento, mas gerar valor para a sua organização, tá ok? E por último, pense que qualquer projeto de PCP, menos que 10%, 10 a 15% de resultado, eu não espero. Eu tenho certeza que um bom PCP implementado, ele traz de 10 a 15% por baixo de ganhos para a sua organização. Então faz continha. Soma os seus custos fixos variáveis e veja o quanto que você vai estar ganhando com a implementação, o ROI, o retorno sobre investimento de um projeto em PCP. E conte conosco em relação a isso. Temos um time de especialistas, estamos à sua disposição. Sucesso e uma excelente produtividade para vocês. Muito obrigado pela sua participação no evento. Um abraço a todos, Michael Pucci. Tchau, tchau.